Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui. Vou dar um breve resumo sobre como foram os fundos de renda fixa, principalmente os pós-fixados de crédito, ao longo do mês de julho aqui no Brasil. Bom, julho foi um mês de alívio nos mercados locais e internacionais. A gente teve uma recuperação nas principais classes de ativos mais arriscadas. E aqui no Brasil, os fundos de renda fixa pós-fixados, expostos ao universo de crédito high grade e high yield, teve um mês bem descorrelacionado do resto do mercado, como é o de se esperar aí no mês a mês. Foi um mês com baixa volatilidade e retornos mais previsíveis para esses tipos de fundos. No mercado secundário, das debêntures mais líquidas do mercado, que serve como um termômetro para a gente entender o que está acontecendo, houve um aumento aí da taxa média de negociação dessas debêntures entre julho e agosto, subiu ali de mais ou menos CDI mais 1,65 para CDI mais 1,7, CDI mais 1,75. Nada tão grave, né? Isso de acordo com aquele índice da JGPU IDEX CDI, mas mostra aí que o rendimento dessas debêntures médio acima do CDI ainda está em patamares bons, acima dos níveis pré-Covid, e pararam de diminuir. Então o mercado parece que está ali mais ou menos equilibrado. Mesmo com esse aumento das taxas médias aí no mercado secundário, que geralmente jogam contra os fundos, mesmo assim, os fundos tiveram retornos acima do CDI na média. Né? Olhando esse mercado de debêntures, pegando um índice da Ambima chamado IDADI, que é o Ibovespa das debêntures, ele subiu 1,13 no mês contra 1,03 do CDI. Então foi um mês bom. Se a gente pegar aqui uma amostra grande de fundos que nós acompanhamos, a mediana do retorno desses fundos de crédito high grade, os mais conservadores, encerrou o mês aí em 1,10 contra o 1,03 do CDI. E se a gente for para nosso grupo de acompanhamento de fundos da categoria high yield, aqueles mais arrojados, o retorno mediano foi ali em torno de 1,19%, também bom, né? Acima do CDI. Olhando aqui o mercado de debêntures, né, as debêntures de infraestrutura, debêntures incentivadas, tiveram mais um mês fraco. Eles foram impactados ali pelos retornos negativos dos títulos públicos atrelados à inflação, que é o Tesouro IPCA, que fecharam com retornos aí no campo vermelho ao longo do mês de julho. Como referência desse mercado aqui, o índice da Ambima chamado IDA IPCA Infraestrutura fechou com queda de quase 1%, foi um retorno negativo de 0,97% aí no mês. Falando um pouco aqui dos fundos da família Selection ao longo do mês, a nossa cesta de fundos mais conservadores, o Selection RF Lite, teve mais um mês bom, um desempenho aí de 1,17. Já a nossa seleção de fundos mais arrojados, o Selection RF High Yield, encerrou o mês com retorno de 1,18, aquém do que a gente gostaria de observar, mas ele foi influenciado negativamente por algumas coisas específicas, que foi a exposição de alguns fundos a bondes de empresas brasileiras lá fora, títulos de empresas brasileiras que são negociados fora do Brasil. Lá fora, esses bonds tiveram um mês ruim ao longo de julho, e também tem alguns fundos com exposição a ativos atrelados ao IPCA. O IPCA está sazonalmente mais baixo, bem mais baixo, mirando ali o patamar negativo, dependendo do período que você pegue, e isso prejudica esses ativos atrelados ao IPCA temporariamente, tá? Olhando para frente, infelizmente a gente acha que esse IPCA não vai continuar tão baixo, e isso deve, quando o IPCA voltar a ter renda positivo, esses títulos devem voltar a ter boa performance, por consequência, ajudando esses fundos. Por fim, a nossa seleção de fundos de debêntures de infraestrutura, o Selection Debêntures Incentivadas, subiu 0,06 no mês. Conseguiu aí se manter no terreno positivo, apesar da queda de quase 1% das debêntures de infra, e a gente segue com uma alocação entre fundos atrelados ao CDI e fundos atrelados ao IPCA, mais ou menos em 40 CDI, 40%, 60 IPCA, e a nossa expectativa é de aumentar essa parcela de fundos atrelados ao IPCA no curto prazo, dado que esses títulos aqui caíram de preço, ou seja, ficaram mais baratos, assim, essas carteiras estão mais atrativas, nós pretendemos aumentar essa exposição. Bom, é isso por esse mês, um breve resumo para vocês. Se tiverem qualquer dúvida adicional, procure a nossa área comercial da XP Asset, e fiquem à vontade para nos procurarem nas redes sociais também. Eu estou lá no Instagram como @samuel.polsoni e vejo vocês na próxima. Abraço!